Hoje vamos dedicar-nos ao meio envolvente. Vamos ficar a saber quais são as características ideais para uma boa localização dos imóveis, a importância da forma da construção do imóvel, a influência do meio exterior no QI dos imóveis. O meio envolvente. Se o pensamento ocidental é antropocêntrico, ou seja, o homem é o eixo ao redor do qual todas as coisas se movem, está à parte da natureza e pode até subjugá-la e utilizar os seus recursos para a sua própria satisfação e necessidades, já o pensamento oriental, principalmente o chinês, vê o homem como um ser integrante e integrado na natureza, pois dela depende para a sua sobrevivência. Na antiguidade, e devido à sua constante preocupação em compreender tudo o que se passava à sua volta, principalmente os fenómenos naturais, os chineses estabeleceram um sistema para explicar as relações do ser humano com o seu meio envolvente, baseado nas três energias: céu, terra e homem. Como se pode entender, nesta trilogia, céu, terra e homem, existem infinitas relações. O céu afeta a terra e ambos afetam o homem. Todos sabemos que o bem-estar do ser humano é alcançado mediante a interação harmoniosa entre o homem e a natureza. Assim, o homem influencia o seu ambiente e é influenciado por ele. O meio exterior. A prática do Feng Shui inicia-se sempre pela análise da localização exterior da casa. Verifica-se a existência de um ambiente, uma paisagem auspiciosa de acordo com os princípios básicos do Feng Shui, pois isso é sinónimo de uma boa vida com boa sorte, saúde, prosperidade e êxito em tudo o que se fizer. Um bom local para se viver é aquele que está protegido por todos os seus lados. As formas ou construções vizinhas devem envolver esse local. Não se deve viver na ponta da montanha, já que não haverá proteção em nenhum lado. O mesmo acontece nos pisos mais altos de um edifício. Estes locais estão muito expostos às energias destrutivas e os seus habitantes sofrem as consequências. Também não se deve viver à beira de um precipício, por haver uma sensação de instabilidade e o bom Qi não terá lugar para deter-se. Não se deve viver em lugares demasiado planos e sem vegetação, já que não haverá proteção. Também é de evitar viver perto de um edifício demasiado alto por retirar energia à casa. O mesmo se passa com árvores muito grandes, rochedos ou poços muito profundos. Deve evitar-se viver perto de lugares públicos. Também deve evitar-se viver perto de lugares onde há sofrimento humano ou animal, visto que as energias negativas ou demasiado polarizadas são prejudiciais. Os imóveis devem ser localizados num espaço protegido e seguro. Na sua localização devem estar presentes os 5 animais guardiães. Nas nossas cidades, deve utilizar-se esta mesma teoria dos animais. A tartaruga negra pode ser uma construção que se encontre na parte de trás da casa. Os lados também devem estar protegidos por construções menores. Estas não devem impedir a entrada do sol em casa, mas devem protegê-la dos ventos frios, tendo cuidado para que a proteção não se transforme em opressão. Devemos também ter atenção às casas que se situam nos lotes das esquinas, nas extremidades, por não se considerar favorável, uma vez que o Qi se dispersa e haverá sempre a falta do dragão ou do tigre. Para além das formas, existem mais detalhes importantes, como, por exemplo, a água. A água deve ser representada por um rio, ou uma rua ou uma estrada que flua de forma suave e ondulante. Pode ser representado por um lago, praça ou jardim para trazer boa sorte e prosperidade. Já repararam que as grandes cidades estão construídas à volta de rios ou perto do mar? Nas nossas localidades, as ruas ou estradas são consideradas como rios, que levam o Sheng Qi, ou seja, o Qi que alimenta, até às casas. As estradas muito longas com muito tráfego trazem o Sha Qi,
ou seja, o Qi que destrói, da mesma forma que os rios muito rápidos e de grande caudal. Os ventos fortes são Sha-Qi. O Sheng-Qi é destruído quando o ar circula a uma velocidade indesejável. Considera-se mau Feng Shui quando a porta da frente está alinhada com a de trás, ou com uma janela, pois assim deixa escapar o Qi. Igualmente, também não se devem posicionar espelhos diretamente em frente às portas ou janelas, pois repelem o Qi e impedem-no que ele entre na casa para a nutrir. Outra regra importante do Feng Shui é a montanha. A montanha cuida da saúde e fertilidade. Já a água é responsável pela prosperidade e pela boa sorte. Sabemos que a montanha mais importante é a tartaruga negra, a que protege e dá apoio à casa. Depois vem o dragão e o tigre de cada lado. É muito importante que as montanhas ou edifícios vizinhos tenham um bom aspecto. Ao mesmo tempo, deve ter-se em consideração o elemento a que a montanha pertence, segundo o ciclo dos elementos. Podemos ter montanhas madeira, ou fogo, ou terra, ou metal, ou água. A forma das construções. A forma da construção é de grande importância, pois, tal como aprendemos nos 5 elementos, influencia fortemente o fluxo do Qi. As formas simples, sólidas e estáveis são as mais recomendadas, como a quadrada, a retangular ou circular. Já as formas de proporções irregulares ou triangulares são difíceis de controlar e devem ser evitadas. O Feng Shui da paisagem é a aplicação da teoria dos 5 animais, do princípio do Yin e Yang e também dos 5 elementos. Para os chineses, o dragão verde e o tigre branco, representados num terreno ondulado e de contornos suavemente inclinados, são símbolos de bom Feng Shui. Os terrenos demasiado irregulares ou muito planos carecem de equilíbrio Yin-Yang e, como resultado, o fluxo do Qi vê-se alterado. Nas cidades modernas, os espaços são cada vez mais pequenos e, normalmente, só se dispõe de poucos metros quadrados para um terraço. Mas, nestes casos, há que aplicar os mesmos princípios do Feng Shui. Se apenas dispõe de espaço para uma varanda, isso não deve ser um impedimento para desfrutar da natureza. Devem respeitar-se as mesmas regras e ter os mesmos cuidados ao escolher as plantas, tendo também em conta a quantidade de luz solar que receberão. Tal como no interior da casa, não devemos sobrecarregar o ambiente e devemos manter a boa circulação, retirar as flores e plantas secas e verificar sempre o bom fluxo de Qi. Segundo o Feng Shui, as flores têm o seu próprio simbolismo. A peónia simboliza a riqueza, a ameixoeira a juventude, o bambu a longevidade, a magnólia a boa sorte. Todas as plantas são classificadas como Yin ou Yang. Algumas consideradas Yang são o bambu, o crisântemo, a peónia, a cerejeira, a orquídea e o salgueiro. Algumas consideradas Yin são o pessegueiro, a magnólia, o redodendro, a pereira, o jasmim e a rosa. Lembrem-se que as plantas representam o elemento madeira, mas se estão num vaso de cerâmica, de barro, poderão incluir a representação da terra. As flores frescas numa jarra de vidro têm um excelente Feng Shui, para além de serem um elemento decorativo, pois podemos trabalhar com a sua energia Yin ou Yang, com as suas cores e também com o elemento água. O meio interior. No interior da casa, usamos também a teoria dos 5 animais. A escola da forma no interior preocupa-se com o fluxo e a circulação do Qi dentro da casa, a disposição dos móveis em relação a portas, janelas, escadas e casas de banho e ainda o seu formato.
O fluxo de Qi deve ser suave e ondulante, sem que haja obstáculos à sua circulação, para que cada divisão possa recebê-lo na quantidade necessária. Se o Qi, ao circular, encontrar entraves, ele ficará retido e é natural que os habitantes da casa também sintam obstáculos na sua vida. Por último, e como regra principal, há que não esquecer que a arrumação e a limpeza são a base de um bom Feng Shui. Obrigada pela vossa atenção e até já!